Quando você escuta Notre-Dame de France, qual imagem vem à sua cabeça? A maioria de nós, ao ouvir Notre-Dame, pensa imediatamente em Paris. Afinal, é a única, não é? Errado! Existe uma outra, dentre várias, menos conhecida pelo grande público, porém não menos majestosa. Estamos falando da imponente Notre-Dame de Reims. Notre-Dame, que significa Nossa Senhora, é um título de devoção à Virgem Maria, que, ao longo dos séculos, tornou-se uma das nomenclaturas mais recorrentes na arquitetura religiosa francesa. A Catedral de Notre-Dame de Reims fica na região de Champagne, no nordeste da França. Durante os séculos XII e XIII, a França não era a nação unificada que conhecemos hoje. A monarquia capetinga controlava diretamente a Île-de-France, que significa Ilha de França. Consistia em uma região cercada por rios, como o Sena e o Marne, por exemplo, formando uma espécie de ilha fluvial em torno de Paris. É a região que circunda a capital francesa e que, no início da dinastia capetinga, era praticamente todo o território que o rei controlava de fato. E o restante da porção territorial, que chamamos de França hoje em dia, ainda pertencia a duques e condes independentes. E é justamente nesse período gótico que os monarcas capetinhos começam a expandir seu território e consolidar o seu poder. E uma das estratégias utilizadas para isso foi a construção de catedrais, monumentos que não serviam apenas à fé, mas também funcionavam como afirmações de autoridade e identidade nacional em formação. Construída majoritariamente ao longo do século XIII, a Catedral de Reims é um dos exemplos mais completos e refinados do gótico alto. É um momento de maior maturidade e ambição do estilo gótico, com mais altura, luz e leveza. As paredes perdem massa e abrem espaço para enormes vitrais. Os arcos ogivais e os arcobotantes empurram os limites estruturais cada vez mais para cima. É a arquitetura tentando, literalmente, tocar o céu. E em 1991, a Unesco reconheceu não apenas a catedral, mas todo um conjunto histórico, como a Catedral de Notre-Dame, o Palácio de Thal e a Abadia de Saint-Rémy, como Patrimônio Mundial da Humanidade. O reconhecimento celebra tanto o domínio técnico do gótico do século XIII, quanto o papel único desses monumentos na história política e religiosa da França, palco que selou por séculos a aliança entre o trono e a igreja. Mas o que realmente diferencia Reims de qualquer outra catedral gótica não está só nas pedras ou nas ogivas. Está no que aconteceu dentro dela. Por quase 1000 anos, a Catedral de Reims foi o lugar onde os reis da França eram coroados, não por tradições vagas. Ser coroado em Reims era ser reconhecido como rei legítimo perante Deus e perante o povo. Você provavelmente conhece algumas figuras históricas que já foram coroadas na Catedral de Reims, como por exemplo Carlos VII e o protagonista da última grande cerimônia de coroação antes da Revolução Francesa, Luís XVI. E sabe quem mais tem participação na história da catedral? Uma simples camponesa de 17 anos que dizia ouvir vozes de santos e que convenceu o exército francês a segui-la. Conduziu Carlos VII exatamente até esta catedral para ser coroado, no momento em que a França estava à beira do colapso diante dos ingleses. Seu nome? Joana d'Arc. Hoje, há uma estátua dedicada a ela, servindo como um lembrete silencioso de que aquele espaço não foi moldado apenas por reis e cerimônias, mas também pelas forças e figuras que tornaram tudo isso possível. Mas para entender tudo o que aconteceu dentro dessa catedral, precisamos primeiro entender o espaço em si, como ele foi pensado, dividido e percorrido. A Catedral de Reims foi construída seguindo uma planta em cruz latina, uma forma que não é apenas prática, mas simbólica. Nosso percurso vai seguir esse eixo longitudinal, passando por cada um dos elementos que compõem esse espaço. Começamos pela nave central, o caminho por onde fiéis, cortejos e reis avançavam em direção ao altar. Em Reims, ela se organiza em 3 níveis de elevação interna. Na base, a arcada. Fileiras de arcos ogivais apoiados sobre pilares, separando a nave central das laterais. No nível intermediário, o trifório, criando ritmo visual entre a arcada e as janelas superiores.
No topo, o clerestório, janelas altas que inundam o interior de luz. Cobrindo tudo isso, a abóbada de nervuras resultado da interseção de dois berços em ângulo reto, formando um X estrutural. As naves laterais são corredores mais estreitos e baixos, que acompanham todo o seu comprimento. É justamente por serem mais baixas que permite a entrada de luz pelas janelas do clerestório. Avançando pelo eixo da nave, chegamos ao transepto, o braço transversal que cruza a nave central e dá à planta seu formato de cruz. Após o transepto, encontramos no coro o espaço reservado ao clero, onde aconteciam os ofícios litúrgicos e nas grandes cerimônias parte do ritual de coroação. Ao fundo, a ábice, a cabeceira poligonal das catedrais, onde fica o altar principal. É aqui onde os reis da França receberam sua unção, reconhecidos como soberanos perante Deus e perante o povo. Contornando a ábside, por fora, temos o deambulatório, um corredor curvo que permitia a circulação ao redor do altar sem interromper as celebrações litúrgicas. Projetando-se a partir do deambulatório, as capelas radiantes são pequenas capelas semicirculares dispostas em leque ao redor da ábside, e são, junto com o deambulatório, o que dá a cabeceira de Reims, aquela forma característica de pétalas que vemos na planta. Agora, estamos diante da fachada principal da Catedral de Reims. Aqui podemos observar os 3 grandes portais de entrada. Um detalhe que torna essa fachada diferente de muitas outras catedrais góticas é que, acima do portal central, existe um vitral ocupando o espaço onde normalmente haveria uma grande escultura no tímpano. Logo acima está a Grande Rosácea, conhecida como Grande Rosa, um dos elementos mais marcantes da fachada. Observando a fachada, também percebemos as 2 torres verticais que representam uma das principais características da arquitetura gótica, a ideia de elevar o olhar do espírito em direção ao céu. Logo abaixo delas está a Galeria dos Reis, composta por dezenas de esculturas de reis franceses. No centro da galeria está a representação do batismo do rei Clovis, um momento muito importante para a história da França. Ao todo, a Catedral de Reims possui cerca de 2.300 esculturas, sendo considerada uma das catedrais mais ricas em esculturas de toda a Europa. Nas laterais dos portais, encontramos as chamadas Jump Figures, esculturas posicionadas junto a colunas. As mais famosas representam a Anunciação e a Visitação. É interessante perceber que elas representam estilos diferentes. Enquanto a Visitação possui traços mais clássicos, inspirados nas esculturas greco-romanas, a Anunciação já apresenta características típicas do estilo gótico. Entre todas as esculturas da catedral, a mais conhecida é o Anjo Sorridente. Ele se tornou um verdadeiro símbolo da cidade de Reims por apresentar uma expressão alegre, algo bastante incomum nas esculturas medievais. Hoje, essa é uma das obras mais fotografadas pelos visitantes. Indo para o interior, temos um detalhe curioso, que, em vez de tradicionais bancos longos encontrados na maioria das igrejas, a Catedral de Reims utiliza cadeiras individuais. Essa escolha facilitava na organização dos visitantes e dos fiéis ao longo do tempo. Outro detalhe interessante é na capela axial, onde encontramos outro elemento muito especial, os vitrais produzidos pelo artista Marc Chagall. Eles foram instalados no século XX e contrastam com os vitrais medievais, misturando arte contemporânea com a arquitetura gótica sem perder a harmonia do conjunto. Antes de encerrarmos a visita, vale lembrar que a Catedral de Reims sofreu enormes danos durante a Primeira Guerra Mundial. Os bombardeios destruíram grande parte da estrutura e muitos vitrais originais foram perdidos. Após o conflito, iniciou-se um longo processo de restauração que permitiu preservar a catedral, que hoje é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. A Catedral de Notre-Dame de Reims reúne em um único espaço tudo que o gótico alto buscava expressar: verticalidade, leveza estrutural, luz como linguagem espiritual e uma riqueza ornamental que desafia os limites da pedra. Suas esculturas, cerca de 2.300 estátuas, em diferentes estilos e períodos, torna Reims um arquivo visual de século de produção artística. E ao peso da história, por quase 1000 anos foi aqui que os reis da França receberam sua coroa. O que mais nos surpreendeu não foi somente a arquitetura, foi descobrir o que ela carregava, saber que Reims foi o palco de quase 1000 anos de coroações e que Joana d'Arc esteve presente em uma delas, transformou completamente nossa leitura do espaço. Arquitetonicamente, o gótico aparece em seu estado mais elaborado, detalhes, estátuas em estilos distintos, vitrais, nervuras.
E o diferencial que mais nos chamou a atenção foi, curiosamente, um detalhe simples: as cadeiras no lugar de bancos para grandes eventos e multidões. Reims é muito mais do que uma catedral gótica. É um lugar onde arquitetura, história e fé se encontram.